Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Íntimo da MWB. Hoje com uma novidade, nós temos a doutora Dani Mamed como responsável pelo setor de ultrassonografia. Seja muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada, Dan. Prazer. Gente, hoje o tema é polêmico e eu vou começar com essa reportagem da Folha de Pernambuco. Perdi a viagem, tive o nariz necrosado, mas resgatei a minha fé na humanidade. Isso foi uma repórter da Globo, do G1, Priscila Aguiar, que fez essa postagem. O tema hoje é complicação com ácido hialurônico. Então, antes de mais nada, Dani, o que significa complicação com ácido hialurônico? Então, a complicação, quando a gente usa esse termo complicação, é quando algo aconteceu fora do previsto, né? Algo que foi imprevisível. Com ácido hialurônico, a complicação principal que a gente tem com ácido hialurônico são as injeções em locais onde não foram, assim, não são adequados para receber o ácido hialurônico. Então, a principal localização onde o ácido hialurônico não pode entrar são dentro dos nossos vasos. Então, a aplicação inadvertida do ácido hialurônico no vaso, na veia ou na artéria, pode causar um sofrimento do tecido, né? Porque o fluxo sanguíneo é interrompido. Esse sofrimento pode ter vários graus, pode ser facilmente reversível e não trazer grandes danos para o paciente, mas pode, se não for diagnosticado precocemente, levar a uma necrose tecidual, que é o nome que a gente dá para a perda do tecido, né? Para morte tecidual. E aí esse tecido necrosado precisa ser removido, precisa ser tratado. Essa aí é uma complicação extrema da injeção de ácido hialurônico. Dani Mamed, tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de complicação? Então, atualmente a ultrassonografia, ela entrou como uma coisa para ajudar muito vocês nesse mapeamento. A gente pode fazer desde um mapeamento pré-procedimento, até um procedimento na hora guiado pela ultrassonografia, até o mapeamento pós, que no caso das complicações. Isso minimiza muito o risco de acontecer um caso extremo como esse no caso de necrose, por exemplo. Maravilhoso. Então a gente vai poder, em algumas áreas que são um pouco mais desafiadoras para o médico, ter a doutora Dani fazendo o mapeamento durante o procedimento. Isso vai nos aliviar muito, Dani. A gente vai se sentir muito mais confortável. Sim, é sensacional para o paciente, principalmente para áreas que a gente tem comprometimentos maiores e são mais delicados para vocês, como renomodelação e têmpora, são áreas que a ultrassonografia entra e traz muito mais segurança para o procedimento. Para a gente dormir muito mais tranquila, né, Dani? Dani, a gente falou sobre as complicações extremas, né? Fala pra gente outras possibilidades de complicação que a gente também tem que se atentar. Então, uma outra complicação que é um pouco mais comum, não tão frequente também, é o edema tardio relacionado ao preenchimento com ácido hialurônico. E o que seria isso? É comum que a gente tenha um edema logo que a gente preenche, né? Esse edema persiste, edema é inchaço, né? Que eu costumo falar edema, às vezes os pacientes ficam assim, inchaço. Então é comum que as áreas que nós coloquemos o preenchimento, elas fiquem um pouco inchadinhas logo após o procedimento e esse inchaço perdura ali 3 dias, 1 semana no máximo, dependendo da área. Em alguns pacientes, depois que passa esse período, a pele ficou normal, tá tudo bem, mas 3 meses, 6, 1 ano depois, esse paciente tem alguma infecção, um viruzinho, uma diarreia, uma dorzinha de garganta. E as áreas onde a gente colocou esse preenchimento, elas ficam inchadas de novo. Até com a vacina, agora tem alguns pacientes relatando depois Exatamente. de fazer a vacina para o Covid, tem relacionado esse edema. Exato. Geralmente está relacionado a alguma questão de reatividade do nosso corpo mesmo, né? Sim. Tem componentes imunológicos relacionados a isso. Esse processo ainda não está claramente estabelecido, né? Nós não sabemos exatamente o que faz esse edema acontecer e o que faz ele perdurar. Geralmente ele está associado à presença do preenchimento nessa circunstância de infecção ou de uma reação do organismo. Mas o que a gente vê também é que mesmo áreas onde o preenchimento já acabou, às vezes o paciente persiste com esse edema, nos locais onde o preenchimento tinha sido colocado. Mas a gente percebe também uma resolução fácil, né? Então, Sim. depois de 3, 4 dias usando um anti-inflamatório, Exato. um corticoide em baixa dose, costuma resolver. Graças a Deus. Mas assim, Dani, se a paciente fez um preenchimento e não quer mais aquele preenchedor, é possível que você ajude a gente a retirar esse produto? Eu acho que eu posso ajudar muito, porque a gente pode mapear exatamente onde está esse preenchedor, a quantidade de preenchedor que tem ali, para que você faça a injeção da hialuronidase
precisamente no local onde você quer remover o preenchedor. Perfeito. E é muito legal porque a Dani, ela desenha, né, na face da paciente as regiões, coloca exatamente onde está o produto, a gente vai ser mais assertivo nessa retirada. É muito lindo o que a gente consegue fazer na associação de tecnologias dentro de um procedimento estético. Que não é só a localização também, né? A gente tem a localização e a gente tem a quantidade. Porque a hialuronidase, ela é colocada proporcional à quantidade de produto que nós temos ali. Então, você poder utilizar a quantidade correta, você minimiza um edema pós-procedimento, você minimiza dor no paciente, minimiza o processo inflamatório. Isso torna o nosso trabalho muito mais assertivo e eficaz. Legal. E seguro, né? E Dani, nós como injetoras, né, a gente sabe o que a Dani pode fazer na prevenção e na pós-complicação. Quais são as atitudes que nós, como injetores, precisamos tomar para que a gente tenha menos risco de complicação? Vamos lá, vamos elencar. Assim, antes de mais nada, a gente precisa ter conhecimento anatômico, né? Se você conhece a área anatômica onde você vai injetar, é o primeiro passo para você ter segurança. Você vai evitar as áreas que você sabe que tem maior risco e poder ficar um pouco mais livre nas áreas que tem um risco um pouco menor, porque risco nós temos em todas as medicina, né? Não existe nunca sempre. Exato, a gente tem menores e maiores riscos. Então essa é a primeira coisa. O segundo ponto é o material utilizado. Em áreas de maior risco a gente pode utilizar cânulas, elas são menos traumáticas, a gente diminui a probabilidade. As pacientes às vezes ficam um pouco assustadas porque é um material mais longo, mas como ela não tem aquela pontinha fininha, é uma pontinha redonda rombo, ela tem menos chance de entrar no vasinho que a Dani falou. Exatamente. Então utilização de cânulas em áreas de maior risco vão prevenir que a gente injete o ácido hialurônico dentro do vaso, principalmente, que é a nossa principal preocupação, né? O que a gente quer evitar. É o material correto e o local correto. Então, fazer um preenchimento num ambiente que é adequado, que tem a técnica adequada e que tem um material de boa qualidade, estéril, que foi aberto para você, um material conhecido no mercado, que tem estudos, que a gente sabe como é que ele reage no tecido, como é que ele se comporta a longo prazo. Isso é essencial, vai minimizar um problema futuro. E a segurança, né? Poder ter um ultrassom que vai nos guiar nas áreas que são um pouco mais difíceis, em pacientes, por exemplo, que têm pós-operatórios na face, que tem a mudança da vascularização. É essencial poder ter um exame complementar para aumentar a segurança. Uma coisa que eu lembrei aqui, Dani, que vai nos ajudar bastante, né, o setor de ultrassonografia, é em relação aos pacientes que têm material permanente. Porque muitas pacientes fizeram procedimentos há uns anos atrás e não sabiam que aquilo era um material permanente. A gente consegue enxergar a diferença entre o material permanente como o Metacril e o preenchimento com ácido hialurônico e o Sculptra, por exemplo? Claro, a gente, pela ecogenicidade, eu falei um termo do ultrassom, mas pela diferença da imagem, a gente consegue definir exatamente qual é o material que foi usado no preenchimento. Ótimo. Então, se ele é um material definitivo ou um preenchimento com ácido hialurônico, eles aparecem na imagem de uma forma diferente pra gente. Perfeito. Então, a gente consegue precisar se ali vai ser feito e já existia algum material anteriormente. E aí a gente diminui as chances até de edema, outras complicações. Exatamente. Vocês sabem que um dos nossos principais valores aqui na MWB é trabalhar com a nossa excelência. Por isso que a gente diminui muito as chances de complicação dentro dos nossos serviços apresentados para vocês. Gente, que papo precioso, como foi bom estar com essas duas médicas tão especialistas naquilo que elas falam. E não esqueçam de seguir o nosso Instagram, Papo Íntimo MWB, e também um pouco dos nossos episódios no meu canal do YouTube, Doutora Bárbara Faria Corrêa. Até o próximo papo. Tchau, tchau!